Prontinho, gravando, tá? Na verdade, Milena, os vídeos não estão indo para o Ava. O Ava tá muito difícil eu subir os vídeos para lá. Eu criei um canal no YouTube, tá? Deixa eu até colocar o link aqui para vocês. Eu acho que é esse canal, é esse linkzinho aí, tá? Lá no YouTube tá com o meu nome completo. Emanuel, na verdade, né? E aí tá com o meu nome completo lá no YouTube e tal. Não tem problema. Eu não consegui subir todos ainda, então assim, eu tenho uma pasta aqui que eu tô colocando todos os vídeos. Eu sei que alguns professores estão colocando vídeo, colocando até tempo para deixar os vídeos lá, né? Obrigado, Helena. Tem até algumas pessoas que estão tipo assim, vou deixar os vídeos disponibilizados durante 15 dias, durante 20 dias, depois eu vou tirar. Os meus estão lá, eu não tenho problema nenhum, né? Tudo bem que tem hora que eu falo umas coisas que se a gente se aparecer uns bolsominions da vida aí, o povo vai querer me encher os raios do saco, né? Mas faz parte do processo. E eu não sei se vocês viram o que aconteceu em Vitória ontem, né? Uma situação bem chata, né? Uma professora de inglês, dando aula de inglês, ela usou um texto para explicar a sigla LGBTQIA+, né, em inglês, e aí a mãe achou ruim a temática, levou isso para um vereador, o vereador ameaçou a professora, né, e aí, assim, intimidou, foi uma situação bem constrangedora, né? Aí os alunos foram para a escola fazer protesto e tal. O Estado saiu em defesa da professora, que é uma professora do Estado. Mas são coisas absurdas, né? Em que algumas pessoas se acham no direito de que se elas não gostam de um determinado assunto, né? Elas não querem que as pessoas conversem sobre determinadas coisas, né? E o pior de tudo é ver professor defendendo a mãe e o vereador que eles estão corretos, né? Como aconteceu em alguns casos. Mas vamos lá. Eu quero retomar com vocês algumas questões, tá? Então, assim, nessas últimas semanas tem sido meio difícil para mim, mas agora tô tomando remedinho, tô com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tô tentando ficar mais calmo, controlar a ansiedade, que o negócio não tá legal, né? Como eu disse para vocês, tem hora que a gente precisa de ajuda, a gente precisa se reconhecer que a gente está impotente de alguma forma e que a gente precisa de ajuda mesmo para dar conta de encarar nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa realidade, né, para se encarar diante do mundo, diante do que está acontecendo, tá? Professor também é gente, professor de filosofia que pensa demais também é gente, e por pensar demais tem hora que a gente dá umas surtadas, né? Mas estamos aqui, estou tentando achar um ponto de equilíbrio. E aí, gente, ponto de equilíbrio é uma das noções fundamentais que a gente estuda em ética. A gente vai perceber isso lá com Aristóteles. Então, só recapitulando. Eu passei para vocês 3 textos fundamentais de leitura e eles estão no Moodle. Então, lá na primeira parte de textos, né, quando a gente está falando da ética, dessas questões dos valores, do que a gente, como é que a gente age, né, do nosso agir, que a gente nomeou para esse ano um bloco de assuntos que vão dizer respeito à ética, política, educação e trabalho. Então é basicamente sobre isso que a gente vai conversar o ano todo, tá? Que são temas fundamentais, inclusive para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer vestibular, né? Para quem está pensando em entrar na universidade futuramente, principalmente para vocês, né? Paralelo a isso, eu estou começando a desenvolver, eu estou organizando aqui em casa, nos meus pensamentos, nas minhas coisinhas, flashes de história da filosofia, que eu vou disponibilizar para vocês no canal, para ajudar vocês a estudarem, principalmente pensando em vestibular essas questões, tá bom? Mais sobre ética. A gente estabeleceu um prazo do dia 30 de junho para vocês entregarem o trabalho de vocês, lembrando que ele vale 15 pontos, tá? O que é esse trabalho? Esse trabalho ele diz respeito àquelas 2 entrevistas.
Vocês têm 2 entrevistas para fazerem, né? Lembram a entrevista roteirizada? Uma é uma autoentrevista, vocês conversando com vocês. Aquele momento em que vocês pegam o microfone, ou a escova de cabelo, ou a garrafa d'água, vão pro espelho, né? E aí, oi, bom dia, meu nome é Emanuel. Né? Eu gostaria de saber do Emanuel o que ele acha a respeito de ética e corrupção, o que ele entende sobre felicidade, o que ele pensa a respeito das escolhas que ele faz no dia a dia. Né? E aí, para vocês soltarem a criatividade de vocês, brincarem, usarem a imaginação e etc. Tá? Eu vou repassar as perguntas, deixo para vocês. Eu fiquei de fazer isso e acabei não fazendo, que era colocar as perguntas para todo mundo. Eu até apaguei meu arquivo aqui sem querer. Já vou responder a Helena, né? Posso fazer a minha envídia da pessoa escrita? Pode, não tem problema, tá, gente? A gente tem que lembrar, inclusive, que, como a gente está falando de ética, a gente tem uma questão que é a publicidade, por exemplo. Eu não vou sair por aí postando os vídeos de ninguém que vocês me mandam. Nem os de vocês, nem das pessoas com quem vocês entrevistaram, porque eu não sou doido. Né? Porque existe um negócio que é direito de imagem, etc. Uma coisa é vocês me passarem um vídeo, eu vou assistir, tá gravado para mim, tá salvo, ok, beleza. Outra coisa é eu sair publicizando essas questões, né, para vocês. Arthur, para mim não tem problema ser no WhatsApp. Eu só preciso assim que vocês tentem me mandar o mais próximo da data, porque aí eu me organizo. Eu já deixo meu celular aqui no computador. Tô colocando o aplicativo do WhatsApp no computador, porque aí eu vou recebendo pelo computador e vou já baixando, colocando nas pastas de vocês para eu não fazer confusão e nem perder os arquivos de novo do jeito que eu perdi os anteriores. Lembram que eu perdi os vídeos de apresentação e pedi para vocês reenviarem? Então, assim, não me envia muito antes, tá? Envia mais ou menos na data, na semana, né, do dia 30. Dia 30, se eu não me engano, dá numa quarta-feira da semana que vem. Então, assim, a partir de segunda-feira da semana que vem, podem me enviar, não tem problema não. Tá? Pode mandar no WhatsApp sim, que eu recebo, que eu já coloco no computador e já vou baixando aqui, sem problema, tá? E aí, ó, vamos lá. Deixa eu só achar as perguntas de novo, tá, Milena? Porque eu anotei as perguntas e eu acabei de fechar aqui o Word e eu não sei se salvou. Daqui a pouquinho eu acho de novo as perguntas para vocês e coloco lá, tá? Vou refazer tudo direitinho, tá tudo anotadinho o que eu tenho que fazer aqui, ó. Perguntas, terceiro ano. Perguntas da tarefa. Deixa eu postar a tarefa de novo lá com calma. Porque eu vou postar a tarefa também no Ava. E quem quiser subir o material no Ava, sobe. Apesar das dificuldades do Ava, que a gente sabe de postar vídeo lá. Tá? Já anotei aqui que eu tenho que colocar a tarefa no Ava para vocês não se perderem. E aí, gente, avisem aos colegas. Tá? Vale 15 pontos. São 2 etapas. Uma autoentrevista. Então, basicamente o que é ética, o que é felicidade, o que é corrupção, o que é liberdade. Né? Como é que vocês encaram essas questões? Vocês se consideram felizes, livres? Vocês se consideram éticos, corruptos? É explicar basicamente isso. Tá? E não precisa ficar preso às perguntas, não. Vocês podem ficar à vontade para usar as perguntas que vocês quiserem. Tá? E a mesma coisa, vocês vão escolher alguém, ou um pai, a mãe, um amigo, irmão, alguém próximo, ou o vizinho que dá para entrevistar pelo muro, ou alguém que vocês conseguem entrevistar pelo WhatsApp, tá? Para facilitar o processo de vocês. Se a pessoa entrevistada não se sentir à vontade para gravar, pode fazer por escrito? Pode, sem problema. Tá? Se vocês estiverem muito envergonhados e quiserem fazer por escrito, pode, sem problema. Problema não, né? Problema, sem problema. Lembrando assim, gente, vocês já estão no terceiro ano, tá? Por mais que a gente tenha timidez, a gente precisa começar a dar a cara a tapa. Em que sentido? Colocar a cara no sol, mesmo usando uma expressão GLBTQIA+. Né? No sentido de que, por mais que eu tenha vergonha, eu preciso falar. Eu preciso conversar com as pessoas. Daqui a pouco vocês estão entrando para a universidade, alguns já trabalham, outros estão querendo trabalhar, né? Vocês fazem administração, então vão trabalhar, vocês trabalham com gente. Né? Então é preciso aprender a falar, inclusive. E as aulas de filosofia, elas servem muito para isso, para que vocês aprendam a argumentar, a explicar, a dialogar, a conversar com os outros, tá? E aí uma dica do meu professor lá no ensino médio, quando eu fazia o técnico em administração. Eu era péssimo vendedor, eu morria de vergonha,
E aí, assim, eu ia ser reprovado na disciplina de vendas. E aí o meu professor falou assim, olha, se você não der um jeito, você vai ser reprovado. Porque você não faz nada, você fica nessa timidez toda. E aí ele me deu a dica de ouro. Óleo de peroba. Não precisa nem usar em conta-gotas. Pode usar em grande quantidade, dependendo da timidez. Pega o óleo de peroba, passa na cara e vai na cara de pau dura mesmo. Finge que não é com vocês. Finge que vocês são outra pessoa, né? Finge que vocês não conhecem os outros e solta a imaginação e a criatividade, mas vende. E aí ele falava, um bom vendedor é aquele que vende a mãe, dá a tia de troco e ri. E faz piada junto com o cliente, né? Então, mesmo que a gente não concorde, não ache graça, né? A gente precisa começar a perder um pouco da nossa timidez, tá? Tá vendo? Pois é, já fez isso, né? Eu não sei se é comum aí em Santa Maria, mas, por exemplo, lá na Bahia, lá em Minas, a gente fazia pedágio, né? Os alunos faziam pedágio, a gente ia pro semáforo pedir dinheiro, ficava lá, né? Vendendo balinha, vendendo brigadeiro, todo mundo, né, no semáforo, para ganhar dinheiro, para a gente viajar, para a gente fazer as festas da escola e tal. Né? Acontece. E é isso, tá, gente? Essa questão de gravação de vídeos, por mais que vocês sejam tímidos, é para soltar um pouquinho vocês. É para vocês começarem a argumentar mesmo, a estruturar pensamento, fala, e a entender e a refletir sobre esses conceitos que a gente vai falar sobre eles ao longo do ano. E que são conceitos, assim, que principalmente numa democracia frágil e numa cidadania, como diria, obscena, como diria o Cortella e o Marcelo Taz, né? Eu comprei um livrinho deles esse dia. Eu fui na livraria, né, andar à toa, e aí eu achei esse livrinho, o título interessante. Ainda não li todo, não. Mas basta de cidadania obscena, né? O Cortella conversando com o Marcelo Taz. Né? Essa ideia de que a gente precisa repensar uma série de coisas para entender a nossa cidadania e a nossa democracia. Mas vamos lá, primeira parte do recado de hoje. Façam os trabalhos e avisem aos colegas que tem 2 entrevistas para serem entregues e valem 15 pontos. Segunda etapa, eu já vou começar a lançar para vocês o outro trabalho, né? A gente tem mais um trabalho aí, né? E aí depois a gente pode rever a questão dos trabalhos. A gente pode colocar 10 pontos para esse das entrevistas, 15 pontos para o próximo, né? Ou 20 pontos para o próximo, e a gente dividir o próximo em 2 etapas, 10 mais 10, tá? Vou pensar o que eu faço aqui. Porque, na verdade, o outro trabalho, a gente vai começar a discutir dilemas éticos. Então, antes de falar propriamente de ética, de conceituar tudo para vocês, né, eu já vou começar debatendo algumas questões polêmicas. Tá? Estou fazendo tudo ao contrário, às avessas, assim. Geralmente a gente explica, a gente fala dos filósofos, a gente pontua tudo, né? Com ou azeitona ou sem azeitona. A gente pontua tudo primeiro, a gente vai falar dessa apresentação aqui que eu já vou explicar para vocês. Então eu vou fazer uma introdução aqui agora com essa apresentação. Vou mostrar o percurso que nós vamos fazer ao longo do ano. Nós vamos ler vários textos, a gente vai fazer uma série de atividades. Mas antes disso, eu já quero, né, entrar numa discussão mais acalorada daquilo que a gente chama de dilemas éticos ou dilemas morais, tá? O embate mesmo, aquele ponto de encruzilhada entre a cruz e a espada, né? Entre a esquerda e a direita, né? Não tem caminho do meio, não tem neutralidade. E aí agora, né? Do tipo, uma situação que tá, mas eu nem falei pensando politicamente, hein, Milena? Eu só falei assim, tem uma estrada lá, você tá lá na beira do precipício, ou você vai para a direita ou vai para a esquerda, que se for pro meio você cai. E aí não tem para onde escorrer. Um exemplo agora, vocês estão acompanhando a situação lá de Goiás, né? Do povo do SBT que chamou o rapaz de Lázaro Ramos e o Lázaro Ramos quase caiu para trás. Né? Vocês estão sabendo do menino Lázaro, né? Companheiro do nosso amigo Lazarento. Ou nosso inimigo Lazarento, melhor dizendo. A situação do Lázaro.
O Ministério Público já disse que, apesar de tudo que ele fez, é preciso garantir a integridade física dele, de quando ele seja preso, tá? 90% da população já quer ele morto de tudo quanto é jeito. E aí, nós temos direito de tirar a vida de alguém para resolver uma questão de justiça? Ah, mas ele é bandido. Bandido bom é bandido morto. Opa! Direitos humanos é coisa de bandido. Opa! E se fosse seu filho que bebeu, pegou o carro e atropelou e bateu numa moto, matou a menina e deixou o namorado lá em coma, né? Mas ele é seu filho, você tem dinheiro, então ele tadinho do bichinho, ele não sabia o que estava fazendo. Foi sem querer que ele atropelou e matou, né? Será que bandido bom é bandido morto é só se for o filho do outro? Só se for o outro, né? Eu tô só citando exemplos, tá, gente? Eu não vou nem começar a discutir nesse momento agora essas questões. Eu só tô colocando sobre o que o trabalho vai falar. A gente vai falar disso, de bandido bom e bandido morto, vai falar de raça e preconceito, vai falar de questões de gênero e sexualidade, esse embate, né? Ah, não, é porque é a minha religião, é a minha forma de pensar, eu não sou preconceituoso. Vocês têm que entender também a gente, respeitar a gente, porque eu acredito que é pecado, então não é homofobia, é a minha crença. Ai, ai, né? Haja paciência. Aborto, né? Foi lá. Exatamente, né, Milena? Aborto. Foi lá, beleza, e feliz e contente. Aí daqui a pouco tá grávida. O menino não quer nem saber, sumiu do mundo, não é responsabilidade dele. E aí imagina vocês aí com 17, 18 anos, com um monte de sonho, querendo fazer faculdade, uma vida inteira pela frente. E agora, vai levar essa gravidez adiante? Não vai. De quem que é o corpo no final das contas? De quem que é o direito de decidir se vai ficar com essa gravidez ou se não vai? Ah, e se essa gravidez for fruto de um estupro, né? Tem casos que pode ter aborto, tem casos que não pode. O que a gente vai... De quem é o direito de escolha? Né? Lembro da situação no Espírito Santo também, né? Do tio que violentou a menina engravidou, a justiça concedeu o direito ao aborto e a menina teve que ir lá para Pernambuco abortar, porque aqui no Espírito Santo os grupos religiosos foram para a porta, né, do hospital, foram para a imprensa, se acharam o direito de que era pior, né? Era uma violência maior a fazer o aborto do que tirar, né, como se não fosse violência você obrigar uma criança de 10 anos a ser mãe. Temas. Tá? Então aí, bandido bom é bandido morto. Libera a arma para a população que resolve. Sim, exatamente. Lá em Pernambuco também. Libera a arma para a população, resolve tudo. Todo mundo com arma na mão vai resolver toda a violência, todo o problema do mundo. Do Brasil, então, vai resolver tudo, né? Eu só não sei se vai criar mais problema na hora das eleições que alguém falar assim, né? Que perder as eleições e não aceitar e pedir pro povo pegar as arminhas para manter o poder, né? Para salvar o Brasil dos comunistas, né? Bem Bacurau. Para quem não assistiu, vale super a pena, é um filmaço, tá? Todas essas questões, gente, a gente fala de questões morais, de limite, né? Parece que não necessariamente tem um certo e errado, é um momento de escolha, né? Uma escolha que tem que ser muito bem refletida, às vezes você não tem nem tempo para pensar. E são questões pesadas, são questões difíceis. E aí eu vou dividir vocês em grupos, né? Cada grupo vai fazer uma defesa a respeito de um assunto. Como é que funciona essa defesa? Né? Basicamente a gente tem 2 grupos ou 3 grupos diferentes, um a favor, um contra e um neutro, né? O que é o neutro, se é que o neutro existe? O neutro é aquele que vai tentar conciliar, vai tentar chegar num acordo entre quem é contra e quem é a favor. Vou pegar 2 exemplos aqui. O Ângelo é a favor do aborto e a Ana Carolina é contra. Tá? Independente da opinião de vocês, é um exemplo, tá, gente? Independente da opinião de vocês, na hora do sorteio, suponhamos que a Ana ficou a favor e o Ângelo contra. A opinião deles é contrária a isso, é diferente disso. Mas
independente da opinião de cada um, vocês vão defender uma posição para a qual vocês foram sorteados dentro de um tema. Ou seja, vocês vão pesquisar, né? Vocês vão pesquisar um assunto, e aí, independente da fé, da crença, da opinião particular, vocês vão desenvolver uma artimanha discursiva. Aquilo que os advogados fazem, né? O pessoal do direito é especialista em usar falácia, né? Ou usar uma argumentação convincente. Eu vou convencer o outro, mesmo que eu não acredite naquilo. Eu vou construir um discurso para convencer as pessoas de que aquilo que eu estou defendendo é a posição correta, ainda que eu mesmo não acredite naquilo, tá? Então nós vamos trabalhar com construção discursiva, investigação, tá? Ótimo, que vocês já fizeram, já estão experientes, né? É do caos que surge a ordem ou a poesia. Então, maravilha, tá? Aí é que tá a questão, gente. Eu fiz ao vivo, né? Apesar, no ano passado a gente fez com a turma do terceiro ano, no final do ano a gente fez ao vivo, apesar das internets, né? Ou seja, grupo que vai apresentar abre câmera, 4, 5 pessoas, abre microfone e faz a apresentação do seu ponto de vista argumentativo. Beleza. Fechou a câmera, entra o outro grupo e faz a posição contrária. Câmera e microfone. Fechou, entra o terceiro grupo para fazer a argumentação de equilíbrio. De tentar equilibrar posições distintas. Ou seja, esse terceiro grupo, além de pesquisar, vai ter que ficar atento ao que o primeiro e o segundo falaram para tentar propor um equilíbrio, um meio termo. Né? E aí, mais ou menos uma aula para cada tema que a gente for discutir, tá? Eu pus 5 ou 6 temas no ano passado, eu estou selecionando os temas que eu quero para esse ano, e aí eu vou colocar textos, vou colocar perguntas, provocações para vocês, e isso é para a gente começar a fazer em julho. Então, a primeira etapa do trabalho a gente vai fazer em julho, tá? Que é a parte escrita ou gravada, tá? De defesa, posicionamento, escrito ou gravado. É a primeira parte, ou seja, é vocês fazendo uma pesquisa sobre o assunto. Quando a gente retornar para o segundo trimestre, aí sim a gente entra nos debates, tá? Os debates, pode ser que até lá a gente já até volte, né? Eu não sei como é que vai estar, se o pessoal vai ser louco o suficiente de voltar antes da gente ter minimamente 70% da população vacinada, mas pode ser que a gente volte lá no segundo trimestre, depois das férias, né? Em agosto, pode ser que a gente retorne presencialmente. Não sei como é que vai funcionar. Eu não acredito que a gente volte, mas, né? Segundo trimestre é época de debates, tá? E como é que chama esse trabalho que nós vamos fazer? Eu dei para ele um nome bem peculiar, que é o nome dessa atividade, que se chama Elogio para Eris. É Eris mesmo, com R, tá? E aí, primeira tarefa para vocês, tentar descobrir quem que é Eris, tá? É mitologia grega. Dica 1. Dica 2. Tá lá na Ilíada de Homero, tá? E tem a ver com o mito do pomo da discórdia. Ou o pomo de ouro, o pomo, a maçã, um presente, né? Daqui a pouquinho eu volto para explicar para vocês por que eu estou chamando esse trabalho de elogio para Eris, tá? E aí agora eu vou diretamente para a apresentação. Tem um bichinho aqui me irritando, tá? Pera aí, então vamos lá. Já passei para vocês 3 textos que estão lá na plataforma, tá? É a deusa da discórdia, é isso mesmo, Helena. Já achou aí a resposta, já, tá? Então, página 116. Eu estou usando com vocês, gente, esse livro aqui, tá? Filosofia e Experiência de Pensamento, do professor Silvio Galo. É essa a ideia, é essa a intenção. A gente entrar mesmo na porrada dialógica, tá? Não é porrada é porrada dialógica, ou seja, é através de argumentação a gente conseguir defender pontos de vista,
tá? E aí é o que está faltando hoje, por exemplo, no Brasil, principalmente em termos políticos, né? Discutir com argumento. Ter argumentos para defender pontos de vista. Porque uma coisa mais básica das básicas, que vocês têm sempre que lembrar, né, da filosofia, que a gente está lá desde Platão, lá do primeiro ano, tá? Que eu estou explicando para os meninos. Existe uma diferença entre discurso mítico, entre discurso religioso, entre opinião e senso comum, e racionalidade, ciência e filosofia. Existe uma diferença, né? Lógico que a filosofia se usa da poesia, dos mitos, da literatura para organizar os seus discursos, né? A gente pode, em alguns momentos, intercalar, não dá para fazer ciência sem senso comum, sem opinião, né? Porque ninguém vai lá para o laboratório e tem uma ideia do nada, né? A gente vai testando as coisas, né? A gente testa, né, a cloroquina, né? E aí, de repente, a gente descobre que a cloroquina não funciona, né? Pronto, provamos por A mais B e C cientificamente no laboratório, vários laboratórios ao redor do mundo, que a cloroquina não funciona. Mas aí vem gente que defende cloroquina, compra milhões em cloroquina, e aí você pergunta, por quê? Né? Ah, porque eu acredito que dá certo. Acredita? Vou tomar cloroquina, não preciso de vacina. A cloroquina me salva porque eu acredito em Deus, Deus me protege. Não sei se vocês lembram do filme A Fábrica de Chocolate, primeira versão e a segunda versão, né? Como diria o Willy Wonka, fale-me mais sobre isso. Fale-me mais sobre como você nega a vacina e acredita na cloroquina, mesmo que a cloroquina já tenha sido provada a ineficiência dela para a Covid. Fale-me mais sobre a sua negacionice, né? Como diria o Willy Wonka. E aí, gente, ó, a essa altura do campeonato, terceiro ano, vocês precisam fazer essa diferenciação, tá? Com certeza. Filosoficamente, isso seria uma frase fantástica, que é a mesma coisa que está lá no oráculo de Delfos, que se refere a Sócrates, né? Do tipo, conhece-te a ti mesmo, né? O que significa conhecer, né? Conhecer a verdade. Platão já tinha feito essa proposta. A gente precisa conhecer a verdade das coisas. A gente precisa conhecer o porquê das coisas, né? Conhecer o porquê e a verdade das coisas é investigar, é esmiuçar, é tentar entender a realidade. Não é aceitar, né, uma informação pronta ou de alguma autoridade como se aquilo fosse verdade, né? Conhecer a verdade por trás das coisas é entender como é que as coisas funcionam. É pensar a origem, as causas, os porquês, o como as coisas acontecem. Ou seja, é um processo de investigação filosófica, tá? O que você chama de agnóstico, Milena? Exatamente, ok, beleza. Né? Não entendo porque Deus não é objeto de conhecimento, tá? Só para te dar uma informação que vai aparecer lá em Kant depois, discutindo isso tudo, né? A ideia de que Deus não é objeto de conhecimento, Deus é objeto de crença, né? Então você acredita ou não, você tem fé ou não, é uma aposta, né? Não é uma questão. E aí as pessoas querem conhecer Deus, explicar Deus, mas Deus é um ser sobrenatural. Então, por mais que a gente trace teorias e formas e tente explicar, né, vai sempre escapar ao conhecimento, tá? Só para posicionar assim, tá, gente, ó. Aí é que está a questão. É porque a palavra Deus ela aparece em vários lugares na filosofia, mas em quase nenhum momento, da filosofia antiga principalmente, ela diz respeito a esse Deus que a gente aprendeu, né, enquanto cristãos, tá?
Tomás de Aquino, a gente fala assim, Tomás de Aquino usou todas as categorias aristotélicas, ele usou lógica aristotélica, né? Ele pegou os livros de Aristóteles, antes de Tomás de Aquino. Santo Agostinho pegou Platão e Plotino para falar sobre o livre-arbítrio, para falar sobre o tempo, para falar sobre a eternidade, para construir alguns conceitos, para explicar alguns conceitos. São Tomás de Aquino pegou Aristóteles e juntou com a Bíblia. Pôs a Bíblia com Aristóteles no liquidificador e saiu esmiuçando a vida dos anjos, a vida dos santos, Deus, o pecado, o paraíso, livro por livro. Aí ele escreveu um livro chamado, um estudo, né, chamado Suma Teológica. É um calhamaço. Pensa, um trem pequeno assim, né? É quase todas as regras da igreja até hoje, gente, né? A igreja até hoje segue um monte de regra que foi estabelecida usando critérios lógicos, filosóficos, né, que tentavam provar a existência de Deus e as veracidades bíblicas e religiosas. Ou seja, em algum momento na Idade Média, isso a gente vai percebendo ao longo da história da filosofia, a Idade Média inteira foi um conflito entre fé e razão. Em algum momento, havia uma defesa de que a fé tem que ser maior do que a razão. Ou seja, tem coisas que a gente não pode perguntar. E aí o exemplo está lá no Em Nome da Rosa. Não sei se vocês já leram o filme, já assistiram ao filme, Em Nome da Rosa. Tá? O Em Nome de Deus, que vai contar a história de Abelardo e Heloísa. Abelardo era um frei, um estudante de filosofia e tal. Né, os argumentos lógicos para provar a existência de Deus e tal. Então, num primeiro momento, a fé é superior à razão. E aí tem gente, a filosofia defendia que a razão é superior à fé. E aí, em alguns momentos, a fé se equilibra com a razão. Ou seja, a fé sem razão é fé cega e desequilibrada. E a razão sem fé não leva ninguém para lugar nenhum, porque é apenas racionalidade. Então, na Idade Média, foi onde a igreja se construiu enquanto regra, enquanto dogma, tá? E aí todas as religiões que vieram depois, querendo ou não, acabaram seguindo no mundo ocidental essas mesmas estruturações lógicas, tá? Quando a pessoa conhece a fundo e estuda de fato a Bíblia, Aquino, os teólogos, né? É muito mais fácil para essa pessoa fazer uma defesa da fé que professa. Difícil é a pessoa que nunca estudou, que mal leu a Bíblia, que mal leu filosofia e fala: eu acredito que o pastor falou que é assim. Opa! Vamos argumentar. Vamos entender, tá? E aí, Milena, sobre a sua questão, né? Eles tentaram explicar Deus. É porque, assim, Deus era usada como uma palavra que se referia a um princípio criador, a um princípio de origem. E não necessariamente é esse Deus que a gente entende como esse Deus cristão e tal, né? É a física, é a natureza, é o universo, é o uno, é uma energia, né? É um motor, é aquilo que move as coisas, que faz as coisas acontecerem. Então, como havia dificuldade em explicar certas coisas, em alguns momentos, vários pensadores da antiguidade usavam a palavra theos para explicar, né? Ou seja, deuses e deuses, né? E é por aí, é o que dá o ser das coisas. É aquilo assim, o que faz as coisas acontecerem? Desde que o mundo é mundo, gente, essa pergunta assim, né? Como é que o mundo é possível? Né? E que aí depois lá Feuerbach vai perguntar pra gente, quem veio primeiro, né? O homem ou Deus? Para aqueles que já acreditam e aí enxergam Deus dessa forma, como um ser, né, supremo, acha que Deus fez tudo. Para aqueles que acham que Deus é uma palavra resposta, o homem vem primeiro, porque primeiro vem a dúvida. Né? O homem está no mundo, a humanidade está diante do mundo, e aí vem a curiosidade, né? Quem criou? E aí, como a gente não dá conta de ficar sem a resposta, principalmente diante de um mundo tão vasto, né?
parece que a gente realmente precisa tentar dar um nome, tentar dar uma explicação, e isso é natural a gente. Em alguns momentos, aquela coisa, né, do mito à filosofia. Né? Em alguns momentos as pessoas explicaram as coisas através do quê? Da mitologia. Zeus, Atena, né, o Thor, né, a mitologia africana, a mitologia nórdica, a mitologia egípcia, a mitologia grega. A gente foi usando os mitos para explicar. De repente, os mitos pareciam muito mais histórias fantasiosas do que uma explicação. E aí a gente começa a explicar pela physis, pela natureza, os filósofos lá, os naturalistas, os fisiólogos, né, o Tales, Anaxímenes, não sei se vocês lembram disso. E aí daqui a pouco aparece um cara chamado Sócrates, que ele fala assim lá nas obras de Platão, os diálogos de Platão, e ele vai falar da ideia, né? Vai falar de um demiurgo, de uma espécie de Deus que manipula as ideias e a matéria, né? Vai falar de mundo inteligível, de mundo sensível. E aí daqui a pouco Aristóteles vem e vai falar de o motor imóvel, né? É uma espécie de Deus, aquilo que pega as coisas e transforma do ato à potência, de potência em ato. Né, a essência por trás das coisas. Ai, que ótimo. O demiurgo é um arquiteto, é como se fosse um ser divino, né, que vai transformando as matérias, pega a ideia, é como se fosse uma forma, né, a matéria e informa, e aí dá forma e contorno e materialidade para as coisas e tal. Né? E por aí vai. Né? E aí daqui a pouco surge uma religiosidade que começa a ficar mais forte, né? Uma crença que começa a se fortalecer, né? E aí a gente vai então a Bíblia do hebraico aramaico sendo traduzida para o grego, Septuaginta, e aí daqui a pouco a gente começa o Novo Testamento a escrever todo em grego, e aí daqui a pouco a gente começa a estudar o Novo Testamento à luz da filosofia, a Bíblia à luz da filosofia, e a construir teorias de religião. Chega na idade medieval, parece que o mundo está sombrio, idade das trevas, perseguição. Aí vem a era da modernidade, a era da luz, do pensamento, da investigação, a era das artes, até a gente chegar no mundo contemporâneo. E ainda não conseguimos achar uma resposta única. Para quem é que começou? Existe um Deus? Não existe? De onde é que as coisas vêm? Por aí vai. Né? Você estava lendo o livro dos mortos, do Antigo Egito. Né? Eu estou tentando ler tanta coisa, gente. Eu queria ler tanta coisa. O problema agora é que eu tenho que terminar meu doutorado. Eu só vou ter que ler Plotino agora. Para terminar o doutorado. Tá? E aí, lembrando, tá, gente? Essas questões de ética, elas estiveram presentes o tempo inteiro. Tá? A nossa aula, já tem aula às 11 horas, a outra turma. Então, só para recapitular para vocês, isso aqui, ó, noções básicas, a gente vai falar de todas essas questões quando a gente vai falar de ética, tá? É sobre tudo isso aqui que a gente vai falar. Moral, felicidade, costume, arbítrio, liberdade, meio termo, conflito, dilema, coação, coerção, virtude, o que é bem, o que é certo, justiça, né? Deus, religião, família, tudo isso vai entrar no meio das nossas discussões. Principalmente, então, aqui, quando a gente vai falar de ética e política, a gente vai falar muito sobre certo e errado. E aí aquela coisa assim, será que realmente existe certo e errado? E lições de filosofia. A gente precisa começar a entender que as perguntas às vezes são mais interessantes que as próprias respostas que a gente traz. E quando a gente entende as perguntas e a gente entende o processo, a gente começa a refletir e aí a gente vai tentar achar respostas por nós mesmos. A gente vai construir, a gente vai se entendendo, se percebendo e tentando chegar em respostas por nós mesmos, tá? Então isso aqui é o que a gente vai estudar um pouquinho, tá? E aí, assim, ética, a gente tem 3 sentidos para explicar a ética, tá? Um sentido básico ou descritivo, né? Aquele que fala dos conjuntos de costume, hábito, tradição, né? Aquilo que a gente vai passando de geração em geração, né? E vai aprendendo como certo, né? Sempre fez desse jeito, sempre deu certo, é assim que funciona.
O outro jeito da gente pensar a ética é a questão da norma, da regra, né? O que pode, o que não pode, os castigos, as sanções quando a gente descumprir as regras, etc. E aí, aquilo que mais interessa para a gente nesse momento, ao longo desse ano, é refletir. Ou seja, é fazer filosofia com a ética e a moral. Pensar, então, como é que as pessoas ao longo da história refletiram sobre tudo isso, tá? E como é que a gente chegou. Perguntas básicas. São as mesmas perguntas, por exemplo, que vocês podem usar para fazer as entrevistas de vocês. Por que, que a gente age do jeito que a gente age? Por que, que a gente escolhe como e por que, que a gente escolhe as coisas que a gente escolhe? O que, que motiva cada um a fazer aquilo que faz? O que, que a gente quer, né? A gente quer ser feliz? Será que existe felicidade? É possível ser feliz? Será que a gente vai ser livre? Ou será que está todo mundo vigiando a gente nessa distopia maluca que a gente vive? Né? Trazendo o George Orwell para a cena, 1984, e aí o Huxley, Admirável Mundo Novo, e por aí vai. Né? A gente faz o certo porque é certo ou porque a gente tem medo de fazer se alguém estiver olhando do jeito que a gente gostaria de fazer? E se não tivesse regra, e se ninguém estivesse vendo, como é que a gente vai pensar? E aí, gente, ao longo do ano, a gente vai comentar uma série de textos, tá? Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Descartes, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Stuart Mill do utilitarismo, Max Weber, que vocês também estudam lá na sociologia, o Freud, o Foucault. Tudo isso a gente vai passar um pouquinho para tentar entender como é que a gente se comporta enquanto ser humano, que não está sozinho no mundo. Como diria Aristóteles, tem uma regra básica: zoon politikon, nós somos animais políticos. A gente vive em sociedade. Né? E tudo que eu faço repercute na vida do outro. Então todas as minhas escolhas impactam em mim e nas pessoas à minha volta. Então não dá para fugir, não dá para falar eu não gosto de política. Porque a política está em tudo que a gente faz. Nós estamos vivendo em sociedade. Ninguém está sozinho, vivendo sozinho no mundo, isolado lá no meio do mato. Né? Aliás, tem até gente vivendo desse jeito. Alguns índios, né, isolados. Nós não. E por vivermos em sociedade, a gente precisa entender como é que a sociedade se organiza, como é que é possível viver em sociedade, como é que é possível estruturar as regras, entender, pensar e refletir. E aí refletir mesmo, gente. Tem regra que não vale mais. Não adianta mais falar de algumas coisas que ficaram no século passado que são absurdas e que na verdade nunca deveriam ter existido e só existiram por convenções machistas, patriarcais, religiosas, preconceituosas, né? A gente fala de preconceito porque um bando de branco estúpido que se achou superior invadiu a África e achou que aqueles seres não eram animais e saiu carregando como escravo. Aí agora eu preciso explicar para as pessoas o que é racismo, né? E tem gente que acha que racismo não existe. Ao longo da história da humanidade, o que mais existia era gente bissexual, pansexual, as pessoas estavam interessadas em sentir prazer, sem preocupação com limites morais. Aí agora, homem com homem é pecado porque está lá no Levítico. Do mesmo jeito que não pode comer camarão, nem lagosta, nem frutos do mar, etc. Ai, ai, né? Tem coisa que a gente nem comenta. Mulher! Mulher tem que casar, ter filho, dentro de casa ficar calada. Que machismo é esse? Que porra é essa? Né? Tem coisa que a gente dá até raiva. Tipo assim, pô, é tão lógico, é tão óbvio, né, algumas coisas, mas a gente precisa explicar. Né? Explicar que 2 mais 2 pode até ser 5. Que 4 pode ser igual a 5, dependendo da forma como você calcula. Né? Você pode até chegar em 4 igual a 5. Que 2 mais 2 é igual a 5. Mas você precisa explicar como é que isso acontece. Aí a gente chama os chinês, os coreanos, os japoneses para dar aula para a gente de matemática invertida. Né? Bom dia, Danilo. Bom dia, gente. Já tem gente chegando da outra turma. Né? E eu estou aqui empolgado com o pessoal do terceiro. Gente, é isso. Vou fechar a aula do terceiro aqui, vou parar a gravação. Tá?
Boa semana para vocês. Vou beber uma água e a gente conversa com o pessoal do primeiro ano, tá? Tchau, tchau, galera!